Nessa aula a gente vai ver como a gente consegue utilizar as derivadas para poder entender melhor o comportamento da função. Basicamente, a gente vai aprender a utilizar as derivadas para entender e perceber como que seria o formato do gráfico de qualquer função. Então, primeiro a gente vai ver o que a primeira derivada nos diz sobre a função f. Temos aqui um teste para saber se a função ela é crescente ou ela é decrescente. Se a primeira derivada da função no ponto x, se a primeira derivada ela for maior do que zero em um certo intervalo, então nesse intervalo aqui onde a derivada é maior do que zero, a função f ela vai ser crescente. E se por um acaso a derivada ela for menor do que zero em um certo intervalo, então nesse intervalo a função ela vai ser decrescente. Então, por exemplo, vamos usar esse teste aqui para encontrar os momentos onde essa função f ela é crescente e onde que ela é decrescente. Então, o primeiro passo é você calcular a derivada dessa função daqui. Então, você vai calcular f' de x, que é igual a 12x ao cubo menos 12 x quadrado menos 24x e pronto, né? Aí eu posso reescrever isso aqui. Oi? Aí eu posso reescrever isso aqui para poder ficar mais fácil de analisar. Posso colocar 12x em evidência. Aí vai ficar 12x vezes x quadrado menos x menos 2, né? Beleza. E aí vamos tentar ver se a gente consegue fatorar isso daqui. Então vamos achar as raízes. Você tem x igual a menos b, que vai dar 1, mais ou menos raiz de delta. Delta vai ser 1, que é b ao quadrado, menos 4ac. Então, você vai ter menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4, vezes menos 2, que vai dar 8. Então, você vai ter mais 8 aqui. Sobre 2, né? Então, você vai ter x igual a 1 mais ou menos 3 sobre 2. E aí você vai ter, de um lado, você vai ter 4 sobre 2, que dá 2. E do outro você vai ter menos 1, né? Menos 1. Então, você consegue fatorar essa parte daqui. Vamos sendo... Então, vou repetir aqui o 12x. E aí eu vou colocar x menos 2 vezes x mais 1. Beleza. E o que acontece? Para poder fazer esse teste aqui, a gente tem que saber aonde que a derivada vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, o que você faz? Você tem que essa derivada ela é o produto dessas três coisas aqui. Então, a gente vai analisar o sinal de cada uma delas. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui. Eu vou colocar aqui 12x. Vou colocar x menos 2 e vou colocar x mais 1. E aí eu vou ver aonde que cada um desses valores aqui ele vai ser positivo ou negativo. Observe que, em primeiro lugar, né, aonde que cada um desses valores, quer dizer, aonde que essa função aqui ela é zero. Ela vai ser zero se isso é igual a zero, ou isso é igual a zero, ou isso é igual a zero. Então, ela vai ser igual a zero em x igual a zero, x igual a 2 e x igual a menos 1. Beleza. Então, a gente vai pegar aqui agora esses números aqui, menos 1, 0 e 2, e eu vou colocar um segmento de reta aqui. Então, eu vou colocar o menos 1 aqui. Menos 1, 0 e o 2.
Eu vou repetir isso aqui para todos eles. Doze x menos 2 e x mais 1. Beleza, aí vamos lá. Vamos analisar quando que isso aqui vai ser positivo, quando que vai ser negativo. Bom, isso aqui, ele se anula, ele é igual a zero, quando x é igual a zero. Então, a gente tem que analisar o que acontece à esquerda do zero e o que acontece à direita do zero. Então, quando o x é menor do que zero, isso aqui vai ser o quê? Vai ser negativo, né? Então, eu vou colocar... Vou botar menos aqui, ó. E quando o x é maior do que zero, vai ser positivo. Então, eu vou colocar mais. Beleza. Isso aqui, ele vai ser zero quando o x for igual a 2. E aí, quando o x for menor do que 2, ele vai ser negativo. E quer dizer, quando o x for maior do que 2, vai ser positivo. Beleza. Esse daqui, ele vai se anular quando o x for menos 1. Então, quando o x for menor do que menos 1, vai ser negativo. E quando o x for maior do que menos 1, vai ser positivo. Beleza. Agora a gente tem o produto dessas três coisas aqui. Então, quando o x for menor do que menos 1, você vai ter menos com menos com menos, que vai dar menos. Quando o x tiver entre menos 1 e 0, você vai ter menos com menos dá mais, com mais dá mais. Quando o x estiver entre 0 e 2, você vai ter mais com mais vai dar menos. E quando o x for maior do que 2, vai ser mais, né? Então, beleza. Então, com isso eu concluo que a derivada ela vai ser negativa quando x for menor do que menos 1. A derivada vai ser positiva no intervalo de menos 1 até 0. Vai ser negativa do intervalo de 0 até 2. E vai ser positiva de 2 em diante. Então, aqui vai ser exatamente o F' aqui embaixo, né? Então, ó, o exemplo aqui, ele pede para dizer aonde que essa função aqui, ela vai ser decrescente e onde que ela vai ser crescente. Então, como a gente viu nesse teste aqui, né? No intervalo onde a derivada for negativo, a função ela vai ser decrescente. Então, a gente tem que... vou colocar aqui a letra D para poder indicar que ela é decrescente. Então, ela é decrescente aqui e ela é decrescente aqui. E ela vai ser crescente aqui e vai ser crescente aqui. E aqui eu tenho o gráfico dela. Vamos ver se o que a gente descobriu se condiz com o gráfico da função. Então, aqui fala que até o menos 1 ela vai ser decrescente. Então, você observa que aqui eu tenho menos 1, ó, e você observa que aqui ela é decrescente, né? Agora, do menos 1 até o 0, ela vai ser crescente. Então, ela decresceu até aqui, aí a partir do menos 1, ela vai começar a crescer, e ela vai crescer até aqui no x igual a 0. Aí depois, do x igual a 0 em diante, ela vai decrescer, quer dizer, do x igual a 0 até o x igual a 2, ela vai decrescer. Então, eu tenho 2 aqui, né? Então, aqui, daqui até aqui, ela vai decrescer. E do 2 em diante, ela vai voltar a crescer. Então, você vê que esse teste aqui conseguiu prever direitinho onde que ela vai decrescer e quando ela vai crescer. Então, só nisso aqui, você já começa a perceber, tipo assim, conseguir entender e talvez criar algum esboço de como que vai ser o gráfico da função.
uma das raízes aqui é zero? Oi? Por que uma das raízes de x aqui é zero? Além de 2 aqui. 2 menos 1. Porque quando o x ele for zero, ele vai anular isso aqui. Tudo vai ser zero. Oi? Aí y também é igual a zero. É tipo assim, o que acontece se eu colocar um zero aqui? Tá tudo multiplicando, vai virar zero também. Exatamente. Beleza. A gente viu na aula passada o que é o número crítico de uma função, né? O número crítico de uma função vai ser os valores x, onde a derivada é igual a zero ou a derivada não existe. E a gente viu que os possíveis candidatos da função atingir máximos e mínimos é nos extremos dos intervalos, onde a função está definida, ou então nos pontos críticos. Tanto que a gente tem, para a gente verificar, né, para a gente encontrar, a gente sabe que uma função contínua que está definida no intervalo limitado e fechado, a gente sabe que com certeza vai ter algum valor onde ela vai atingir o máximo e vai ter algum valor ela vai atingir o mínimo. E para a gente encontrar esse máximo e esse mínimo, como é que a gente faz? A gente calcula o valor da função nos extremos do intervalo e calculamos o valor da função nos pontos críticos. E aí a gente verifica desses valores qual é o maior, qual é o menor. E a gente sabe que aqueles valores ali, maior e menor, vai ser o máximo e o mínimo absoluto da função. Beleza. Mas aí a gente vai um pouco mais além para poder encontrar quais são os lugares onde a função tem máximos locais e mínimos locais. Então, suponha que C seja um número crítico de uma função contínua f. Se o sinal da derivada da função f mudar de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local em C. Se o sinal se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local em C. E se f' não mudar de sinal em C, isto é, ou em ambos os lados de C f' é positivo, ou em ambos os lados de C f' é negativo. Então, se isso acontece, então f não tem máximo e nem mínimos locais em C. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, nesse ponto, nesse x igual a c aqui, a função ela tem um máximo local. E aí, observa que, se eu pegar aqui a esquerda do valor c aqui, observe que a derivada ela é positiva, né? Que aqui as retas tangentes ela tem inclinação positiva. Beleza, aí então você tem aqui uma reta tangente aqui e tal. E nesse ponto aqui, especificamente, a derivada seria igual a zero. E a partir desse ponto, a derivada passa a ser negativa. Então aqui, né, a derivada ela mudou do sinal positivo, então aqui a derivada era positiva, e a derivada passou a ser negativa. E aí vocês observam que, nesse caso daqui do C, nós temos um máximo local. Então aqui eu tenho que a derivada mudou de positivo para negativo. Então, ela teve um máximo local. Agora, já nesse caso daqui, a derivada, primeiro, ela era negativa, né? Você tinha que a reta tangente aqui, a inclinação era negativa. Mas aí, quando passou do x igual a c aqui, a derivada passou a ser positiva. Então, a reta tangente passou a ter inclinação positiva. Então, ela foi de negativa para positiva, né? E a gente viu que se a derivada mudar de negativo para positivo, então ela tem um mínimo local, que de fato é o caso aqui, ó. Ela tem um mínimo local. Agora aqui eu tenho o seguinte caso, ó.
Aqui eu tenho um ponto crítico, aqui C, um número crítico. Aqui a inclinação da reta tangente é horizontal. E o que acontece? Na esquerda do C, a gente tinha que a derivada é positiva, né? Você tinha que a inclinação da reta tangente aqui era positiva. Aí, beleza. Aí aqui ficou zero. E depois, à direita do C, a derivada voltou a ser positiva. Então, ela era positiva e ela continuou sendo positiva depois do C. Então, esse caso aqui não tem nem máximo nem mínimo nesse lugar aqui. E aqui no caso, nesse caso daqui, você tem que tanto à esquerda quanto à direita a derivada é negativa. Então, você também não tem nem mínimo nem máximo local. E uma forma intuitiva de você perceber isso é o seguinte, ó. Se você tem um local onde a função ela tem um máximo naquele lugar ali. Então, o que significa ela ter um máximo? Significa que provavelmente, né, ela vinha crescendo até ali e quando chegou ali ela começou a decrescer, né? Então, e no que ela vinha crescendo, a derivada era positiva. Aí, beleza, ela foi atingir o máximo e agora a derivada começou a ser negativa. Então, ela passou a decrescer. Então, por isso que a gente tem por isso que esse teste ele funciona. Se a derivada ela era positiva, ou seja, a função ela vinha crescendo e depois a derivada ficou negativa, ou seja, a função passou a decrescer, então significa que ela atingiu um pico ali. E da mesma forma, se a derivada se a derivada era negativa, então a função ela era decrescente, ela estava decrescendo. E aí, de repente, a derivada passou a ser positiva. Então, a função agora começou a crescer. Então, se ela estava decrescendo e ela passou a crescer, então, nesse lugar onde ela passou de decrescente para crescente, ela também atingiu um pico ali, né? Então, essa seria a intuição do porquê que esse teste aqui ele funciona. Beleza, aí voltando a esse exemplo aqui, né, que a gente viu aqui no exemplo 1, né, encontre os valores de máximos e mínimos locais da função. Então, vamos copiar essa tabelinha que a gente criou aqui. Então, a princípio, faz de conta que vocês ainda não viram o gráfico da função. Então, olha só, a gente tem que... Os pontos críticos da função é o x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 2. Então, vamos ter que analisar esses pontos críticos. Então, assim, esses aqui são possíveis candidatos a serem máximos ou mínimos locais da função. Então, olha só, no x igual a menos 1, a derivada era negativa e passou a ser positiva. Então, nesse ponto aqui, ela atinge o mínimo, o máximo ou nenhum dos dois? Ela atinge o mínimo, né? Basta você ver, né, que se a derivada era negativa, a função estava decrescendo, e aí depois a função começou a crescer, então ela atingiu o mínimo local. Então aqui nós temos o mínimo local. E observem, menos 1 não é o mínimo local. Menos 1 é onde a função atinge o mínimo local. O mínimo local vai ser encontrado calculando o f desse menos 1 aqui. Aí você vai achar o mínimo local. Beleza. Agora, no zero aqui, ela atinge um máximo local, né? Porque a função ela vinha crescendo e aí depois ela passou a decrescer. Então aqui ela atinge o máximo local. E aqui? Atinge o mínimo local, né? Que ela vinha decrescendo e ela passou a crescer. Então aqui ela atinge um.
Mínimo local. E aí, de fato, né, pegando o gráfico da função novamente, verificar se está certo as nossas previsões. No -1, o mínimo, né? Que ele vinha cá, atingiu o mínimo local aqui, voltou a subir. Aí aqui no 0 nós temos o máximo local. E aqui nós temos o mínimo local. Então, certinho as nossas previsões. Eu achava que assim, o mínimo máximo absoluto eu tinha que calcular o F de cada um desses números. Então, na verdade, essa função aqui, especificamente, ela tem mínimo absoluto, mas ela não tem máximo absoluto. Normalmente, se você tiver limitado a um intervalo, aí você iria pegar iria pegar os três valores, né, que a função atinge nesses pontos aqui, mais os valores que a função atinge no extremo do intervalo, e aí você teria um total de 5 valores que você iria verificar qual deles que é maior e qual deles que é maior, qual deles que é menor. Então vamos ver outro exemplo aqui. Encontre os valores máximos e mínimos locais da função g de x igual a x mais 2 seno de x. Então, no primeiro passo, você vai encontrar a derivada. Você vai derivar g. Então, a g' de x é igual a quanto? 1 mais 2 cosseno de x, né? Isso. E aí, queremos agora descobrir aonde que essa g' de x ele é igual a zero. Então, você quer encontrar... Você quer fazer g' de x igual a zero, então você vai fazer 1 mais 2 cosseno x é igual a zero. Aí você tem aqui que cosseno de x é igual a menos meio. E aí, quais são os valores de x entre 0 e 2π, cujo cosseno dá menos meio? Então, vamos desenhar um gráfico aqui. E aí eu vou desenhar um círculo trigonométrico aqui. E o que acontece? Vocês sabem qual é o ângulo cujo o cosseno é igual a meio? Oi? Não, né? Meio, é. O cosseno de 90 graus é zero. Cosseno de 90 graus é zero. Oi? Não, tipo assim, qual é o número que o cosseno é meio, positivo? Ninguém sabe, não? Quanto é que vale o cosseno de 60 graus? Alguém sabe? Alguém falou 1? Oi? Não. É meio. Cosseno de 60 graus é meio. Ó, eu lembro quando eu estava na 8ª série, eu acho que foi quando eu aprendi aquele negócio de
dessas relações trigonométricas de cateto oposto, hipotenusa e tal. Aí, normalmente, o professor que eu tinha na época, ele falava que assim, não, você tem que ter na mente decorado seno e cosseno de 30, 45, 60 graus. Mas eu nunca decorei. Eu aprendi como que você conseguia deduzir esses valores. Olha só, se você pegar um triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? Supondo que isso aí fosse equilátero, né, que não tá, mas você tem que todos os lados ela tem a mesma medida. Por exemplo, eu posso pegar aqui lado 1, por exemplo, eu posso colocar a medida 1 aqui. Ou melhor, vou colocar 2. 2, 2 e 2. E os ângulos aqui dentro é 60 graus, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou agora dividir aqui no meio, ó. E isso aqui vai me dar um ângulo de 90 graus aqui, e esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. Então, ó, eu sei que esse lado daqui vai valer quanto? Vai valer 1. Então, por exemplo, o cosseno de 60 graus, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, 1 sobre 2. Então, cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Mas agora sim, eu teria que calcular essa altura aqui. Eu nunca decorava qual era essa altura. O que eu fazia? Eu usava o teorema de Pitágoras. Eu falava assim, isso aqui vale, no caso, H. Então, eu tenho que... H ao quadrado mais 1 é igual a 4. Então, eu tenho que H ao quadrado é igual a 3. Então, H é igual a raiz de 3. Então, aqui eu vou ter raiz de 3. Beleza. Então, quanto é que é o seno de 60 graus? É o cateto oposto, né, que é isso aqui, sobre a hipotenusa. Então, raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. E aí, a mesma coisa você fazia para poder calcular o de 30 graus, né? Que, na verdade, vai ser o contrário, né? Que você vai ter o seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 graus, o cosseno de 30 graus vai ser meio. E para poder fazer o de 45 graus, eu pegava um quadrado. Faz de conta que isso é um quadrado. Pegava, por exemplo, lado 1, por exemplo. E aí eu traçava aqui a diagonal. Então aqui eu tinha um ângulo de 90 graus e aqui eu tinha um ângulo de 45 graus. Aí eu nunca decorava quanto é que valia esse lado daqui. Então eu pegava, né, chamava isso aqui de x, por exemplo, e aí eu sabia que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que no caso seria que isso aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 2. Então o x é igual a raiz de 2. Beleza, então aqui é a raiz de 2. E aí, no caso, o seno e o cosseno de 45 graus vai ser 1 sobre raiz de 2. Ou se você quiser racionalizar, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Não, isso é. Então, assim que eu fazia para poder calcular esse negócio. Tá, beleza. Então, tudo isso a gente estava discutindo para poder saber que se eu pegar um ângulo de 60 graus aqui, então, supondo que isso aqui é a circunferência de raio 1 centro na origem, então o cosseno, quem é o cosseno? O cosseno vai ser a projeção, né, desse ponto aqui no eixo x. Então aqui, e aqui nesse caso aqui é meio. Beleza. Agora olha só, se eu pegar aqui, quanto é que, ó, esse ângulo aqui mede 60 graus. Quanto que mede esse ângulo aqui de cima? 30, né? Então, se eu pegar um ângulo de 30 graus aqui, quanto que vai ser a projeção aqui no eixo x? Vai ser menos meio, né? Isso por conta da simetria, né? Tipo assim, se eu estou abrindo o mesmo ângulo para cá, o mesmo ângulo para cá, né? Então a projeção vai ter que ser o oposto um do outro. Então, se aqui é meio, então aqui tem que ser menos meio. Então, ó, então aqui você tem 90 graus
você tem 90 graus aqui, mais 30 que dá 120 graus. Então, nisso aí a gente conclui que o cosseno de 120 graus é igual a menos meio. Mas o ângulo que se eu pegar agora e descer até aqui, né? Ou seja, se eu pegar aqui e eu estou aqui e eu abro aqui um ângulo de 30 graus aqui. Eu vou parar aqui, né? Que também esse ângulo que eu vou ter aqui vai dar também menos meio. E qual vai ser esse ângulo? Eu vou ter 180 mais 60, que vai dar 240. Então, o cosseno de 240 graus também é igual a menos meio. E entre 0 e 2π, esses dois aqui são os únicos ângulos que vai dar, cujo cosseno vai dar menos meio. E é interessante aqui para a gente, né, representar esses ângulos aí em radiano. Então, aqui a gente tem, no caso, 120 graus, vai ser 2π sobre 3. Então, eu tenho 120 graus é igual a 2π sobre 3. E 240 graus vai ser o dobro, né, disso, então vai ser 4π sobre 3. Beleza, então esses são os dois valores, esses dois valores aqui são os números críticos da nossa função. Ok, agora a gente tem que analisar, eu vou apagar isso aqui que a gente fez, não vai precisar disso aqui. Então, eu sei que isso aqui é os pontos críticos da minha função. São os valores onde a derivada é igual a zero. Agora, a gente quer analisar aonde que a derivada é positiva e onde que a derivada é negativa. Então, eu vou colocar aqui o meu intervalo aqui. Então, vou botar aqui 0, 2π. Então, eu vou ter... pensar aqui. Então, eu vou ter mais ou menos aqui o 2π sobre 3 e vou ter o 4π sobre 3. E aí eu quero saber em quais intervalos aqui ela vai ser positiva e vai ser negativa. Vamos lá. Se eu pegar um valor aqui, um valor para x aqui menor do que isso aqui, por exemplo, vamos pegar x igual a π sobre 2, por exemplo. Se eu pegar x igual a π sobre 2, eu vou ter... o cosseno de π sobre 2 vai ser 0, né? Então, eu vou obter 1. Certo? Então, ou seja, então aqui ele vai ser positivo. E olha só, vocês observem que eu peguei um único valor aqui e vi que o valor dá positivo. Como é que eu posso concluir, então, que todos os valores aqui vai ser positivo? Assim, ó, olha só, aqui, né, nesse intervalo aqui, eu tenho infinitos valores, certo? Eu peguei um valor aqui, que foi o π sobre 2, e eu verifiquei que o g' de x vale 1, em π sobre 2. E aí, como é que a partir disso eu concluo que em todo o intervalo vai ser positivo? Oi? Não necessariamente, né? Que eu peguei um valor aleatório, pode ser que em outro lugar aqui eu tenha um valor maior, que inclusive eu acho que eu vou ter, mas pode ser também que
que pode ser que em algum valor aqui eu também possa ter um valor menor do que esse que eu obtive. Então, não necessariamente por isso. Olha só, a gente já sabe que essa função aqui, né, que é a derivada, ela só é igual a zero aqui e aqui, em mais lugar nenhum. Se ela é positiva aqui, para poder ela passar a ser negativo, como a g' de x aqui, ela é uma função contínua, para poder ela ser negativo, ela tem que passar pelo zero. E eu sei que em nenhum lugar aqui ela vai ser zero. Então, se em um lugar aqui é positivo, então todos os outros vai ter que ser positivo. Porque, por exemplo, se por um acaso eu tivesse que aqui é positivo e aqui é negativo, então em algum lugar do meio ela teria que ter sido zero. Então, mas só que a gente sabe que ela só vai ser zero aqui, ó. Então, se ela é positiva em algum lugar aqui, então ela tem que ser positiva em todo o intervalo. Entenderam? Então, no próximo intervalo, ela vai ser negativo. Não sei, temos que pegar um valor aqui no meio e calcular o valor da função. Então, por exemplo, eu posso pegar... 2π sobre 3. Não, para mim eu acho que que é no caso π, né? Eu vou pegar π, que seria esse ângulo daqui. E aí, a gente sabe que o cosseno disso aqui é menos 1. Então, eu vou ter menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, eu obtive um valor negativo. Então, significa que aqui eu vou ter tudo negativo. E, finalmente, agora eu vou pegar aqui um valor, por exemplo, o valor, vamos ver, 3π sobre 2, que vai ser esse valor daqui. E aí, no caso, o cosseno é zero. Então, eu vou ter 1 mais 0, que vai dar 1. Então, aqui é positivo. Beleza. Então, olha só. Aqui, né, a gente quer saber agora se nesse ponto crítico aqui, se tem um máximo ou mínimo local ou nenhum deles. Como a derivada era positivo e depois a derivada ficou negativo, então aqui vai ser o quê? Vai ser o máximo local, né? Que a função ela vinha crescendo e depois ela passou a decrescer. Então aqui é o máximo local e aqui vai ter o mínimo local. Então, beleza. E de fato, aqui eu tenho o gráfico da função. Como a gente concluiu, né? Aqui a gente tem um máximo local, e de fato é. E aqui a gente tem um mínimo local, que de fato é. E acima de 2π, para cima. Oi? Depois de 2π. Bom, na verdade, essa função, se você for estender ela vai fazer uma coisa assim, ó. Ela vai ficar fazendo essas ondas assim para sempre e crescendo. Mas aqui, no caso, né? Aqui ele está restringindo ao 0 a 2π, por isso a gente só calculou nesse momento. Mas assim... Oi? Sim, porque na verdade, se você fosse pegar aqui essa função e definir ela para todos os números reais, ela teria infinitos números críticos. Então, ela vai ter infinitos máximos e mínimos locais. Então, a gente restringiu para poder ficar uma coisa mais limitada. Agora, tudo isso que a gente viu agora foi analisando a primeira derivada. Mas será que a segunda derivada pode nos dar mais informações ainda da função? Vamos descobrir isso agora. Então, olha só, vamos ver aqui algumas funções cujo gráfico vai do ponto A até o ponto B. E observe que isso aqui tem alguma coisa diferente disso para isso aqui, não tem? Mas sim, uma característica e outra aí que é diferente, ó. Observe que se eu pegar um ponto qualquer aqui do meu gráfico aqui e eu traçar a reta tangente, vocês observam que a reta tangente vai estar abaixo do gráfico, concorda? Agora, se eu pegar um ponto qualquer aqui e traçar a reta tangente,
a reta tangente vai estar acima do gráfico. Então, tem até aqui o desenho de várias retas tangentes aqui, ó, tudo abaixo do gráfico, e aqui tudo acima do gráfico. Aqui, né, a gente tem um nome para isso. A gente fala que essa função aqui, ela é côncava para cima, e aqui a gente fala que ela é côncava para baixo. Ou a gente pode falar que aqui ela tem a concavidade para cima, e aqui ela tem a concavidade para baixo. Isso se assemelha com o que a gente já conhece já do gráfico de uma função do segundo grau, né, que é uma parábola. A gente fala assim, se o valor de A for maior do que zero, ela vai ter a concavidade voltada para cima. Então, ela vai ser côncava para cima. E se o valor de A for menor do que zero, ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Então, ela vai ser côncava para baixo. Então, é esse mesmo conceito que a gente usava da parábola, agora a gente estende para funções em geral. Então, definição formal, se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo i, então f é chamada de côncava para cima, né? Então, se o gráfico da função estiver acima de todas as tangentes, então a gente diz que ela é côncava para cima. E se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes no intervalo i, então f é chamada de côncava para baixo no intervalo i. Então, por exemplo, a gente tem aqui que nesse intervalo aqui, ó, a função ela é côncava para baixo. Agora aqui ela é côncava para cima. Nesse pedacinho aqui ela passou a ser côncava para baixo. Aqui ela é côncava para cima. Côncava para cima novamente. E aqui é côncava para baixo. E aí a gente consegue usar a segunda derivada para poder descobrir a concavidade da função. Se a segunda derivada da função ela for maior do que zero, para todo x em um certo intervalo i, então o gráfico de f ele é côncavo para cima, nesse intervalo i. E se a derivada for menor do que zero, então, nesse intervalo onde a derivada é menor do que zero, o gráfico de f ele é côncavo para baixo. Então, se analisando o sinal da segunda derivada da função, a gente consegue analisar se a concavidade é para cima ou é para baixo. Então, olha só, em resumo, a primeira derivada, analisar se é positivo ou negativo, nos permite concluir se a função ela é crescente ou decrescente. E analisar o sinal da segunda derivada nos permite analisar se ela é côncava para cima ou para baixo. Vamos ver um exemplo aqui. A figura 8, que é essa figura daqui, mostra um gráfico da população de abelhas cipriotas criadas em um apiário. Como cresce a taxa populacional? Quando essa taxa é mais alta, sobre quais intervalos a população é côncava para cima ou côncava para baixo? Então vamos lá. Primeiro, observa que a segunda derivada ela é a taxa de crescimento da primeira derivada, concorda? Que a segunda derivada é a derivada da primeira derivada, certo? Então, ó, a gente consegue fazer aquele teste lá de função crescente ou decrescente, tipo assim, para poder analisar quando que a primeira derivada, tipo assim, você tem lá a função, aqui você tem a função p. Então, p' vai ser a taxa de crescimento da função p. E p duas linhas, a taxa de crescimento da função p'. Então, lembra que se você pegar a derivada de uma função, né, você analisar os pontos críticos e analisar o sinal da derivada antes e depois do ponto crítico, você consegue saber se você tem o máximo local ou o mínimo local, não é? Certo? Então, olha só, se você quer analisar aonde que a taxa de crescimento é a maior possível, você
pode utilizar esse teste para poder achar máximos locais dessa taxa. Então, o que você faz? Você pega a segunda derivada e você analisa onde que ela... Oi? A segunda vai ser a variação da taxa? Isso. Aí se você quer analisar aonde que isso aqui atinge o máximo local, você vai analisar as mudanças de sinais da derivada disso aqui. Então, olha só, a gente já viu que a gente já sabe aonde que isso aqui vai ser positivo ou vai ser negativo, né? Tipo assim, ela vai ser positivo nos lugares onde ela é côncava para cima e vai ser né, negativo onde ela é côncava para baixo. Então, aqui você consegue saber, né, aonde que o gráfico ele é côncava para cima e côncava para baixo, certo? No começo aqui, né, ela começa côncava para cima e depois ela passa a ser côncava para baixo. Então, nesse momento aqui, ó, ela muda a concavidade. Concordam? Então, ela estava côncava para cima e aqui ela passou a ser côncava para baixo. Beleza. Então, olha só. Se aqui era côncava para cima, significa que nesse intervalo, P duas linhas era maior do que zero. E aqui, o P duas linhas menor do que zero. Então, significa que, como o P duas linhas é a taxa de crescimento da P', então, se P duas linhas era maior que zero, significa que a função P' era crescente nesse intervalo aqui. E como agora P duas linhas passou a ser menor do que zero, então P' passou a ser decrescente a partir daqui. Então, P' era crescente e passou a ser decrescente. Então, se P' ela vinha crescendo e depois ele começou a decrescer, significa que nesse ponto aqui, a função P' atingiu o máximo local. Cada segundo ali, o T menor do que zero, porque a concavidade mudou. Né? Isso, exatamente. Então, olha só. Aí pergunta, né? Como cresce a taxa populacional? Então, quer saber o crescimento da taxa populacional. Então, a princípio, a taxa populacional, ou seja, a taxa de crescimento, ela vinha aumentando, então até aqui ela foi crescente, e aí, a partir daqui, a taxa populacional começou a decrescer, ou seja, a P' começou a diminuir. E o lugar onde essa taxa ela é mais alta vai ser no tempo t igual a 12. Depois de 12 semanas, vai ser um momento onde a taxa de crescimento está sendo mais rápida, ou seja, a quantidade de reprodução está sendo o maior possível. Repete essa... Oi? Repete essa frase. Que nesse ponto aqui é onde a taxa de crescimento é o máximo possível. Tipo assim... não consegue mais crescer rapidão. Tipo assim, é como se, tipo assim, aqui, né, a princípio, as abelhas estavam tendo poucos filhos. Aí aqui começou passando o tempo, aí foi nascendo cada vez mais filhos. Tipo assim, a quantidade de filhos que nascia todos os dias passou a ser cada vez maior. Então ela foi aumentando. Aí quando chegou aqui, né, tava nascendo filho demais, tava nascendo muitas abelhas novas. Mas aí a partir daqui, né, as abelhas começaram a ficar cansadas, aí começaram a ter menos filhos. E aí a quantidade de filhos que tinha por dia começou a diminuir. Cada dia que passava tinha menos filhos do que teve no dia anterior. Seria isso? Aí é o divisor de água. É. Para cima já começou a decair. Provavelmente, assim, se for associar ao ser humano, né? Esse ponto aqui provavelmente é 9 meses depois do carnaval, sabe?
poderia dar um exemplo na questão anterior? Como funcionaria essa segunda derivada? Você fala qual exemplo? Isso aqui? Conseguiria representar? Então, aqui, o que acontece? Nesse pedaço daqui, a concavidade é para baixo, e aí, a partir daqui, a concavidade é para cima. Então, olha só, aqui no caso, a taxa de crescimento ela foi diminuindo, aqui a taxa de crescimento foi diminuindo tanto que ficou negativo, aí quando chegou aqui, a taxa de crescimento voltou a crescer, voltando a ser positivo e aumentou. Entendeu? Mas você fazendo a segunda derivada aí, teria como representar isso? Oi? Você desenvolvendo a segunda derivada, negócio. A segunda derivada daria g duas linhas de x igual a menos 2 seno de x. E aí essa segunda derivada aqui ela vai ficar oscilando entre positivo e negativo, positivo e negativo. Então, é isso, né? Tipo assim, em algum momento aqui, no intervalo até mais ou menos aqui, eu tenho que a segunda derivada ela é negativa. Aí, nesse momento aqui, a derivada a segunda derivada é igual a zero. E aí, a partir daqui, a segunda derivada passa a ser positiva. Beleza? Um ponto P na curva y igual a f de x é chamado de ponto de inflexão se f é contínuo no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa. Então, se você olha no gráfico lá, em algum momento a concavidade mudou de um para outro, por exemplo, era para cima, passou a ser para baixo, ou vice-versa, era para baixo, passou a ser para cima. Nesse momento onde ele muda a concavidade, a gente chama esse momento de ponto de inflexão. Por exemplo, aqui, né, a gente tinha que a concavidade estava voltada para cima, e a partir daqui ela meio que mudou. A concavidade passou a ser voltada para baixo. Então, esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Professor, não é sinônimo de ponto crítico, não? Não, é outra coisa. Na verdade, assim, né? Ponto de inflexão, normalmente você... deixa eu pensar aqui. Ponto de inflexão... deixa eu pensar aqui numa coisa. Seria aonde... a segunda, assim, na verdade, ponto de inflexão está relacionado com a segunda derivada e ponto crítico está relacionado com a primeira derivada. Normalmente, você, igualando a zero, você teria possíveis candidatos para ter um ponto de inflexão. Mas não necessariamente vai ser ponto de inflexão se a segunda derivada ser igual a zero. Para a segunda derivada ser igual a zero, ela tem que mudar de um sinal para outro. Mas aí, para poder ela mudar de sinal, você primeiro tem que saber aonde que ela é igual a zero, e aí você avalia se ela mudou de sinal. Então, assim, é parecido com ponto crítico no sentido de que, para poder encontrar os pontos críticos, você calcula a primeira derivada igual a zero. Para poder calcular os pontos de inflexão, o primeiro passo vai ser você pegar a segunda derivada e igualar a zero. Então, ambos você iguala a zero, só que um é a primeira derivada e outro é a segunda derivada. O ponto de inflexão, então, é igualar a segunda derivada a zero. Isso. Mas, assim, isso é o primeiro passo, porque você achar os lugares onde a segunda derivada é igual a zero são possíveis candidatos, mas ainda você vai ter que analisar o sinal à esquerda e o sinal à direita para saber se de fato é um ponto de inflexão ou não. Beleza. Vamos usar agora esse conhecimento para poder tentar esboçar um possível gráfico de uma função f que satisfaz essas condições aqui, ó. Então, olha só, observe que a gente não tem a expressão para a função. A gente só tem algumas propriedades dela.
A gente sabe, por exemplo, que a primeira derivada dela é maior do que zero, de menos infinito até 1, e é menor do que zero, de 1 até mais infinita. Então a gente já sabe que, se a gente traçar aqui, se eu botar aqui o 1 aqui, eu já sei que aqui a função ela vai ser crescente. E aqui, deixa eu ver se mesmo, é maior do que zero. E aqui a função vai ser decrescente. Então, a primeira derivada nos deu essa informação. Então, a função vai ser crescente até aqui, e a partir daqui ela vai ficar decrescente. Beleza. Agora vamos analisar o item 2 aqui. Ele fala que a segunda derivada ela vai ser positivo do menos infinito até o menos 2. Então, deixa eu traçar aqui. Deixa eu pensar aqui. Menos 2. Então, eu vou botar aqui. Deixa eu ver aqui. 0. Vou botar menos 2 aqui. Não, peraí. Vou botar o menos 2 aqui. E vou botar o 2 aqui. Então, a gente sabe que a segunda derivada vai ser positivo de menos infinito até menos 2. Então, nessa parte daqui, a segunda derivada vai ser positiva, ou seja, ela vai ser côncava para cima. E de 2 também é mais infinito, também vai ser positivo. Então, do 2 aqui adiante também vai ser côncava para cima. Agora, de menos 2 até o 2, ela vai ser menor do que zero. Então, ela vai ser côncava para baixo. Então, aqui, côncava para baixo. Beleza. Então, isso aqui é a informação que o item 2 ele nos dá. Tá, ok. Agora, a gente sabe também que o limite, quando f de x ele vai para menos infinito, é igual a menos 2. Então, ele tem uma assíntota horizontal no menos 2. E a gente sabe que o limite, quando x vai para mais infinito, de f de x é igual a zero. Então, ela tem uma outra assíntota horizontal no y igual a zero. Então, vamos lá. Vamos tentar traçar alguma coisa aí. Então, eu vou ter aqui menos 2 aqui. Então, eu tenho uma assíntota horizontal aqui no menos 2, quando vai para menos infinito. E eu tenho uma assíntota no zero quando vai para mais infinito. Então, também ele vai ter o eixo x aqui como assíntota quando o x vai para mais infinito. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Esse crescente aqui, ele é para tudo aqui, né? E decrescente, mesma coisa. Então, eu vou traçar
o 1 aqui, o menos 2 aqui e o 2 aqui. Ok. Então, ó, eu sei que daqui até aqui, no 1, a função ela é crescente. Então, eu sei que ela tem uma assíntota aqui e ela cresce até aqui. E aqui, no 1, ela vai atingir um máximo aqui, um máximo local, talvez. E depois daqui para cá, ela vai decrescer. E eu sei que até o menos 2, ela é côncava para cima. Então, olha só. Nesse intervalo daqui, ela é crescente, ela é côncava para cima, e eu sei que isso aqui é uma assíntota. Então, nisso aqui eu já consigo saber que ela faz mais ou menos uma coisa assim, ó. Beleza. Mas o que acontece? Nesse momento aqui, a partir do menos 2, ela passa a ser côncava para baixo. E sendo que até o 1, ela continua crescendo. Então, assim, daqui até o 1, ela continua crescendo e côncava para baixo. Então, ela vai fazer uma coisa assim, ó. Então, nesse momento aqui ela muda a concavidade, né? Então, ou seja, aqui ela tem um ponto de inflexão. Então, agora aqui ela continua crescendo, mas com a concavidade para baixo. Então, aqui ela atinge um máximo, porque a partir desse momento aqui, né, no 1, ela passa agora a decrescer. E ela continua côncava para baixo até o x igual a 2. Então, aqui eu tenho x igual a 2. Então, aqui ela continua côncava para baixo. Mas aí, nesse momento aqui, quando o x é igual a 2, ele muda a concavidade. Ela estava côncava para baixo e ela passa a ser côncava para cima. E a gente sabe que daqui em diante, ela vai ser decrescente, vai ser côncava para cima. E eu sei que o limite, quando o x tende a mais infinito, vai ser igual a 0. Então, ela vai fazer uma coisa assim, ó. Vai ser desse tipo assim, vai ser uma coisa assim. Agora, olha só, como é que eu sei, por exemplo, que ela passou para cima do eixo x? Como é que eu sei que esse máximo aqui, ele está acima do eixo x e não aqui embaixo, por exemplo? Porque olha só. Oi? Tipo assim, é porque esse limite aqui, ele é igual a 0, né? Então, tipo assim, se ele não passasse aqui para cima, e sei lá, se o máximo dele ele fosse aqui, por exemplo, não teria como o limite ser igual a 0, porque senão ele teria que continuar indo para cima. E eu sei que a partir daqui ela passa a ser decrescente. Então, ela tem que passar para cima aqui para depois decrescer em direção ao 0. Então, isso aí seria mais ou menos um esboço aí do gráfico. Então, você vê que só com informações sobre o sinal da primeira e segunda derivada e informação do que acontece quando o x vai para mais ou menos infinito, a gente consegue já ter uma visualização muito precisa, inclusive, assim, você consegue enxergar a forma do gráfico da função. E, de fato, eu tenho aqui um desenho um pouco melhor, né? Porque eu não sou muito bom desenhista. Isso aqui seria, talvez, um esboço melhor um pouco do que o meu. Então, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, né? Aqui eu tenho o menos 2 aqui. Nesse desenho aqui, esse ponto aqui no menos 2 ficou abaixo do eixo x e no meu ficou acima do eixo x. A questão é, qual é o certo? Não tem como saber. Então, assim, com as informações que a gente tem, a gente não consegue saber se nesse momento aqui a função vai estar abaixo ou vai estar acima do eixo x. Então, você não consegue saber. Então, assim, você consegue saber a forma do gráfico, mas você tem as suas limitações, né? Porque para poder saber realmente os valores que ela vai assumir, aí você teria que, de fato, conhecer a função.
Teria que calcular os valores da função, mas enfim, mas você percebe que, apesar do gráfico, né, ter as suas diferenças do meu desenho para esse daqui, mas você vê que o formato deles é bem parecido, né? Beleza. Suponha que f duas linhas seja contínua na proximidade de C. Se f' de C é igual a zero e f duas linhas de C for maior do que zero, então f tem um mínimo local em C. Você lembra que a gente analisou se ela era máximo ou mínimo local, analisando o sinal de f' de C à esquerda ou à direita de C. Mas aí o que acontece? Se você calcular a segunda derivada, você nem precisa analisar os sinais à direita ou à esquerda. Basta analisar se em C a segunda derivada é maior do que zero ou menor do que zero. Então, se a segunda derivada for maior do que zero, então f tem um mínimo local. E de fato, ó, se a segunda derivada ele é maior do que zero, significa que nesse ponto C aqui, a concavidade ela é voltada para cima. Então, tem que ser o mínimo, porque se a concavidade está para cima, então significa que ele desceu e depois voltou a subir. Então, ele atingiu o mínimo aqui. E se a segunda derivada ela for menor do que zero, quer dizer que a concavidade ela é voltada para baixo. Então, ela atingiu um máximo aqui e desceu. Então, ela atingiu o máximo local. Então, seria a intuição do porquê que isso aqui é verdade. Então, outra forma de você analisar se a função tem máximo ou mínimo local é você calcular a primeira e a segunda derivada e analisar o sinal da segunda derivada no ponto crítico C. Beleza, vamos a um exemplo. Examine a curva y igual a x à quarta menos 4x ao cubo em relação à concavidade aos pontos de inflexão e mínimos e máximos locais. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai ter que calcular a primeira e a segunda derivada. Então, vamos calcular y', vai ser igual a 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. E eu vou até escrever isso aqui colocando 4x quadrado em evidência, então 4x quadrado vezes x menos 3, né? Beleza. Agora o y duas linhas vai ser a derivada disso daqui. Então eu vou ter 12x quadrado menos 24x. Eu vou colocar o x em evidência. Eu vou ficar com... Quer dizer, eu vou colocar 12x em evidência. Eu vou ficar com x menos 2, né? Beleza. Então, olha só. Primeira coisa, vamos analisar os pontos críticos da função. Então, eu vou igualar isso aqui a zero. Então, assim, quando é que isso aqui vai ser igual a zero? Quando x for igual a zero ou quando x for igual a 3. Então, pontos críticos. Melhor botar aqui números críticos. X igual a zero ou x igual a 3. Beleza. Agora vamos analisar a segunda derivada para saber quando que ela é maior do que zero ou menor do que zero. Em primeiro lugar, a segunda derivada ela é igual a zero quando x é igual a zero ou quando x é igual a 2, certo? Então, deixa eu escrever aqui uma reta. E eu vou colocar aqui 0 e vou colocar aqui o 2. Então, nesse lugar aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que isso aqui vai ser negativo, isso aqui vai ser também negativo, certo? Então, eu vou ter negativo com negativo que vai dar positivo. Então, aqui eu tenho sinal de mais. Beleza? Eu não entendi. Olha só.
quando que isso aqui vai ser positivo e vai ser negativo? Isso aqui vai ser negativo quando x for menor do que 2, certo? E positivo quando x é maior que 2. Isso aqui vai ser negativo quando x for menor do que 0. E, quando x for e vai ser positivo quando x for maior do que 0, certo? Então, olha só. Se x é menor do que 0, então isso aqui é negativo. Isso aqui também é negativo. Então, eu vou ter menos com menos que vai dar mais. Beleza. Agora, quando x estiver entre 0 e 2, isso aqui vai continuar negativo, mas isso daqui vai ser positivo. Então, eu vou ter mais com menos que vai dar menos. Então, aqui eu vou ter menos. E quando x estiver acima do 2, eu vou ter que isso aqui vai ser positivo e aqui vai ser positivo. Então, eu vou ter mais com mais vai dar mais. Então, olha só, eu já sei que essa função aqui, ela vai ter concavidade para cima, aqui, concavidade para baixo, aqui, e concavidade para cima, aqui. E aí o que acontece? Agora vamos analisar... Isso aqui é o y duas linhas. Vamos analisar também o y'. O y', eu vou ter os pontos críticos 0 e 3. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o y'. Observe que aqui eu tenho x ao quadrado. X ao quadrado vai ser sempre maior ou igual do que 0. Então, isso aqui nunca vai ser negativo. Porque eu tenho um número elevado ao quadrado. Então, isso vai ser sempre positivo. Então, o que vai determinar o sinal de y' vai ser essa parte daqui, ó. Que vai ser negativo quando x é menor do que 3. E vai ser positivo quando x for maior do que 3. Então, ou seja, o y', eu vou ter que... Ele vai ser negativo. Então, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 3. Então, aqui ele vai ser negativo e depois vai ficar positivo. Beleza. Então, olha só. No ponto crítico 0 aqui, né? Se você fosse tentar usar isso daqui, você iria tentar, beleza. Então, aqui no 0, a primeira derivada é igual a 0. Então, vamos analisar vamos analisar a segunda derivada. A segunda derivada também é igual a 0. Então, aqui ele fala só assim, né? Se a segunda derivada for maior do que 0, for menor do que 0. Então, esse teste aqui não serve para esse caso, porque a segunda derivada não é nem maior do que 0 e nem menor do que 0. Ela é igual a 0. Então, a gente não pode usar esse teste daqui para analisar o ponto crítico 0. Então, eu vou ter que analisar o que a gente já conhecia antes já. Então, assim, a gente vai analisar o sinal da primeira derivada, à esquerda e à direita. Observe que o sinal à esquerda é negativo e o sinal à direita também é negativo. Então, nesse caso, esse ponto aqui, ele não é nem máximo nem mínimo. Beleza. Agora, já aqui, eu poderia já observar aqui que a segunda derivada, ela é positiva. Ela é maior do que 0. Então, olha só. Nesse ponto crítico, ou seja, onde a primeira derivada é igual a 0, eu tenho que a segunda derivada é maior do que 0. Então, isso significa que a concavidade é para cima, então ela atinge um mínimo local aqui. Mínimo local. Beleza. Então, assim, essa função ela tem apenas um mínimo local e só. Ela não tem máximo local e não tem nenhum outro mínimo local além desse. Então, vamos tentar agora esboçar o gráfico da função. Então, a gente tem que... Aqui, até o 3, a função era decrescente e depois a função ela ficou crescente. E, além disso, né, então,
a gente tem que a concavidade dela, a princípio, era voltada para cima. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui... 2. Então, eu tenho 2 aqui e tenho 3 aqui. Então, eu sei que ela era decrescente até o 3. Então, ela vem decrescendo aqui até o 3 e aqui ela passou a subir de novo. Mas aí, o que acontece? Até o 0, a concavidade era voltada para cima. Então, ela era uma coisa assim. Bora ver aqui qual é o valor da função. A gente vê aqui que quando o x é igual a 0, o y vale quanto? O y vale 0, certo? Então, eu sei que no 0 ela vai estar aqui. Então, o gráfico da função ela vai ser uma coisa aqui assim, com a concavidade voltada para cima. Aí vai cruzar aqui. E aí, nesse momento, ela vai mudar a concavidade. A concavidade vai passar a ser voltada para baixo. Mas ela vai continuar decrescendo. Então, ela vai passar a concavidade ser voltada para baixo agora. Não ficou muito. Deixa eu melhorar esse gráfico aqui, peraí. Então, eu tinha uma coisa assim. E aqui ela passou a ter a concavidade voltada para baixo, até aqui no 2. Aí depois ela vai voltar para cima de novo, né, aqui. E aí nesse momento aqui, ela vai voltar a crescer, né? Ela vai começar a crescer, na verdade, a partir do 3. Então aqui ela passa a crescer. E aí agora ela só cresce. Então isso aqui seria mais ou menos o gráfico da função. Você vê que só analisando as primeiras e segundas derivadas você consegue ter uma noção do desenho do gráfico. E eu acho que por hoje já deu, né? Que aqui eu só tinha mais essa questão aqui, mas eu vou deixar para vocês fazerem em casa.